Boa tarde, galera do quinto ano. Vamos continuar nossa aula de hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, agora com Geografia, conteúdo Crescimento e Desenvolvimento das Cidades. Então, qual é o primeiro passo de hoje? A gente vai ler o texto das páginas 21 a 23, observando como as cidades se desenvolveram-se, né? Como elas se desenvolvem-se. Então vamos lá. Tá aqui a página 21. Abre aí você no livro de Geografia 21, a partir do texto aqui, ó, porque essa atividade aí vocês já fizeram. Do texto Crescimento e Desenvolvimento das Cidades. Vamos lá. As cidades vão se modificando ao longo do tempo e com as construções realizadas pela sociedade que vão alterando, né, as paisagens e ampliando as áreas urbanas. Então, elas vão, né, as cidades, conforme o tempo vai passando, ela vai mudando, elas vão mudando, né, as suas paisagens vão sendo alteradas, né, vão ampliando as áreas urbanas. Pode ver, se você pegar uma cidade, se você pegar uma imagem antiga e comparar com hoje, você vai ver como que mudou, né, como que ela cresceu na sua parte urbana. As fotografias e obras de arte antigas permitem que possamos fazer comparações entre mudanças e permanências ocorrido nos centros urbanos. Então vamos lá. Observe as mudanças na cidade de São Paulo em 3 momentos de história. Nós temos aqui uma pintura, pessoal, lá da Avenida Paulista, quando ela foi inaugurada em 1891. Olha quanto tempo tem. Aqui nós temos a mesma avenida, só que em 1930. E essa aqui, ó, mais recente, em 2018. Olha como ela evoluiu. Olha como ela cresceu. Eu quero fazer com vocês aqui... Eu vou abrir para vocês aqui, né, pela internet, 2 imagens de presidente Kennedy. É claro que não vai haver uma mudança muito grande, porque presidente Kennedy é um país... presidente Kennedy é um município novinho, certo? Presidente Kennedy é um município novinho, tem menos de 60 anos de idade. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, essa imagem que eu queria achar para vocês. Deixa eu abrir uma outra aqui. Do mesmo local. A qualidade eu acho que não tá muito boa, né? Mas essa aqui tá melhor. Aí, olha as imagens que eu quero que eu quero comparar com vocês. Por que não tá crescendo? Tá crescendo só. Mas aqui dá para vocês verem. Olha só, pessoal. Deixa eu abrir direito. Olha, a cidade de Presidente Kennedy, eu não tenho aqui a data exata, mas possivelmente é uma imagem bem antiga, né? Assim, da década de 70, 60. Não dá para vocês enxergarem, mas aqui, ó, é onde localiza a escola Vilmo que a gente estuda, que vocês estavam estudando antes da pandemia. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, tá vendo? Não tem grandes prédios, mas você observa que a vegetação diminuiu, aumentaram os números de casas, correto? Olha aqui. Olha a diferença. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui embaixo, pessoal. Olha essa daqui, quer ver? Essa daqui já é o centro de Jaqueira. Quem já foi em Jaqueira sabe que lá tem uma pracinha aí nesse meio. Olha a diferença de Jaqueira de antes para Jaqueira de hoje. Daí já dá para ter uma noção que aqui tem uma pracinha, né? Então percebam como que eles vão, conforme o tempo vai passando,
como que cresce, como que muda, né? Assim, como que se desenvolve. É claro que, como eu falei, o presidente Kennedy não criou aí uma grande, não foi criado aí tipo grandes ah, prédios, nada disso. Você vê nessa imagem que não tem grandes prédios, mas que houve um crescimento populacional da cidade, né? Tem mais casas, tem menos vegetação. Provavelmente nós estamos em 2020, né? Provavelmente se eu pegar quando chegar lá em 2030 ou 2040, se a gente pegar uma imagem de daqui 20, né? Uma imagem do futuro e comparar com uma de hoje, nós vamos ver aí uma evolução muito maior, né? E comparado então com essa outra imagem aqui, a evolução será maior ainda. Essa daqui ficou um pouco embaçada, mas dá para vocês verem, certo? Então, pessoal, percebam que esse crescimento aqui da nossa cidade, né, não acontece só na nossa cidade, né? Acontece em todas as cidades. Conforme o tempo vai passando, ela vai se modificando, né? Ela vai tendo novas vai tendo mudanças na sua paisagem, na sua estrutura física da própria sociedade. Então, ó, com o crescimento das cidades brasileiras, mudaram não apenas suas paisagens, mas também as atividades praticadas nelas. Até a forma de viver nela muda, pessoal. Diferentes oportunidades criadas na indústria, por exemplo, igual essa imagem de São Paulo aqui. Você acha que aqui tinha grandes indústrias? Não tinha. Nesse tempo não tinha grandes indústrias igual tem, igual tem agora, por exemplo. Então a forma de trabalho também vai mudar, né? O comércio, a prestação de serviço atraíram ainda mais moradores, aumentando a população do local. Além disso, pessoal, muitas cidades que alcançaram considerável crescimento econômico passaram a exercer influência sobre as cidades vizinhas pelos serviços que podem oferecer, por exemplo, na área da saúde. Aí eu vou trazer o exemplo de Kennedy, por exemplo. Kennedy não tem um grande hospital equipado, tem um pronto atendimento. Mas quando alguém do município precisa de fazer algum exame, de alguma consulta, nós encaminhamos para os municípios e cidades vizinhas, como por exemplo Cachoeiro de Itapemirim. Então quando Cachoeiro, que é uma cidade muito maior que Kennedy, muito mais urbanizada que Kennedy, que tem indústrias, que tem prédios, que tem vários tipos de serviço, como ela cresceu e se desenvolveu ao longo do tempo, por exemplo, ela serviu de influência para nós aqui, quenedenses. Por quê? Porque serviu para essa cidade, né, uma cidade vizinha, serviu né, para nos oferecer serviços que, né, como por exemplo o próprio texto está dizendo, ó, na área da saúde, por exemplo, na educação. Aqui em Kennedy não tem. A gente tem até algumas instituições de escola particular, EAD, como, se eu não me engano, a Uniredentor, que tem aqui de pós-graduação, acho que graduação também, que tem ali perto, ali em Kennedy mesmo, né, no centro de Kennedy. Mas a maioria das pessoas que estudam, que fazem faculdade, por exemplo, vão para Cachoeiro ou vão para Campos, que são cidades próximas, cidades vizinhas, que oferecem outros tipos de serviço que em Kennedy ainda não tem. Por quê? Porque lá houve um desenvolvimento maior, um crescimento muito maior. Tudo bem? Há cidades que não têm infraestrutura adequada para que sejam realizados certos procedimentos médicos e assim encaminham seus habitantes a cidades médicas ou grandes para que consigam um tratamento correto, como eu já acabei de falar para vocês. E quando a saúde não chega? Aí aqui nós temos uma reportagem, né, falando de uma cidade, né, quando a saúde não chega, né, assim acontece com Vanessa, e o filho de 5 anos, que fizeram a longa viagem de Corumbá ao Campo Grande. Então vai contar aqui a história de uma mãe e um filho que vai sair de um local para ir para outro, em busca de tratamento, né? Um tratamento fora de domicílio. Eu não vou fazer a leitura não, vocês façam a leitura aí em casa vocês. Dessa maneira, então, o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, ela promove a integração de diversos serviços entre diferentes municípios, a unidade da federação, de modo a garantir o acesso à infraestrutura e tratamento médico
adequado para os brasileiros que precisam desse serviço. Por exemplo, Kennedy não tem um hospital equipado, como eu falei, mas aí o município faz parcerias com hospitais em outros municípios. Para quê? Para que você consiga fazer uma consulta até lá, para que o município te leve até lá, te encaminhe até lá, facilite consultas até lá, para você fazer lá, né? Tudo para trazer o quê? Serviço público de saúde, tudo para trazer, para permitir um bom serviço para todos os moradores, né? da cidade. Vamos ver se é até o 23. É até o 23. Então vamos lá, página 23 agora. Rede urbana, conexão entre as cidades. Rede urbana pode ser definida como conexão entre os espaços urbanos do mundo, que pode se estabelecer a partir do fluxo de informações, pessoas, serviços, produtos e mercadorias. Surgiu em função do desenvolvimento tecnológico das comunicações, que possibilita fácil acesso à telefonia e à internet, e das obras de infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e aeroportos, que facilitam o deslocamento de pessoas e produtos por todo o território, permitindo que as pessoas se relacionem umas com as outras. Então, pessoal, essa rede urbana, né, ela trata-se da conexão, né, da relação que pode se estabelecer entre pessoas, entre serviços, entre produtos, né, de uma cidade com a outra, certo? É como se fosse, por exemplo, é como uma cidade fizesse uma espécie de rede urbana com uma outra cidade para fornecer serviços, para ajudar e uma fornecer algum tipo de serviço para outra, certo? Isso surgiu justamente com esse desenvolvimento tecnológico através da comunicação, da internet, da telefonia, né? Por exemplo, em Kennedy tem vários tipos de serviços que não é em Kennedy que produz, outras cidades que vêm para cá para fazer, outras empresas de outras cidades que vêm para fazer certos tipos de serviço, certo? Entendido? Então vamos para o próximo passo. Segundo passo, realizar as atividades das páginas 23 e 24 do 1 ao 3. Então vamos lá, atividade número 1. Analise as imagens a seguir que retratam parte da Avenida Rebouças, em São Paulo. Então nós temos aqui, ó, em 1936, a construção da Avenida Rebouças, e nós temos essa mesma avenida, né, o movimento de pessoas e veículos na mesma avenida em 2014. Aqui está 2012, mas aqui é 2014. Tá vendo? Observa aí essas duas imagens. Letra A, o que podemos observar nessas imagens? O que não tinha na primeira imagem que tinha na segunda? O que aconteceu de uma imagem para outra? Que nós já falamos, que eu dei até o exemplo da nossa cidade de Presidente Kennedy. Escreva aí na letra A. Letra B. Por que ao longo do tempo ocorreram tantas modificações nas paisagens de diversas cidades, como no exemplo acima? Por que vocês acham que mudou tanto, né, de uma imagem para outra, no mesmo local, conforme o tempo passou? Por que mudou? O que aconteceu com a cidade que fez com que aquilo mudasse? Número 2. Leia novamente a reportagem da página 22 e depois responda as questões propostas. Você vai voltar aqui na página 22, vai ler essa reportagem e quando a saúde não chega, e vai responder aqui as questões, a questão número 2. Qual é o nome do município que Vanessa e seu filho residem? Por que Vanessa e seu filho se deslocaram para outra cidade? E letra C. Por que o município de Campo Grande tem maior infraestrutura médica em relação a Corumbá? Por quê? Porque lá é maior? Porque lá possui mais infraestrutura? Possui um crescimento muito maior de população, de prestação de serviço? E aí? Respondam aí a letra A, B e C de acordo com aquela reportagem. E aí vamos para o número 3. Observe as imagens a seguir. Nós temos aqui, ó, número 1, parecendo um porto, né? Um navio aqui, próximo de um porto, de um cais. Número 2, nós temos aqui, ó, tipo um parque, não é isso? Onde as crianças podem brincar, tipo uma pracinha. Número 3, nós temos aqui, ó, parecendo um aeroporto, não é isso? Um avião,
né? Outro avião aqui. E número 4, nós temos aqui um atendente, talvez, uma pessoa falando ao telefone com outra, mexendo no computador. Então vamos lá. Quais dessas imagens caracterizam a rede urbana? Eu estou falando de rede urbana, não estou falando de urbanização, de cidade. Estou falando de rede. O que seria rede? Rede é quando você presta serviço, né? Quando você... as cidades, elas se relacionam entre si, né? na prestação de serviço, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Nós temos aqui um aeroporto, certo? Esse aeroporto, vamos dizer que em Vitória nós temos um aeroporto, que é o aeroporto mais próximo aqui da gente. É só a cidade de Vitória que pode usar esse aeroporto? Claro que não. É um sistema de rede, onde lá possui um aeroporto, mas todos podem usar, certo? Então eu já posso dizer que o sistema de rede, a imagem número 3 caracteriza sim uma rede urbana, certo? E as outras imagens? E aí? E as outras imagens? O que pode ser considerada? A número 1, que fala aí de um porto. Eu adianto para vocês que só tem uma imagem aí que não tem a ver, que não pode caracterizar com rede urbana, né? Que não pode se dizer que é considerado uma rede urbana. Qual seria? Você vai escrever as 3 imagens e dizer por quê, tá bom? Qualquer dúvida nessa questão, vocês perguntam aí no WhatsApp. Finalizamos o terceiro passo, vamos lá. Finalizamos o segundo passo, vamos agora para o terceiro passo. Realize a atividade presente no material de apoio para a página 24. Então vamos lá. O material de apoio é uma atividade para ser feita, para se fazer. Deixa eu ver aqui. Na página 24 é essa daqui. No material de apoio há uma atividade para fazer. Então, terminou a atividade número 3, vamos lá para a atividade do material de apoio. Da página 24. Dali a página 11, página 15... Aqui, página 24. Conexões entre cidades. A imagem a seguir mostra a conexão entre os espaços urbanos do mundo, que pode ocorrer a partir do fluxo de informações, pessoas, mercadorias. Siga as setas e descubra o nome dessa conexão. Opa! Então olha aqui, ó, você vai descobrir o nome dessa conexão. Vai seguir a seta, vai formando a palavra que a seta está dizendo, né? E vai formar o nome dessa conexão entre cidades, tá? É só você repetir aí a letrinha de acordo com o local que a seta está apontando. Finalizamos isso daí. Finalizamos então a aula de hoje, ok, pessoal? Então até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem no WhatsApp. Muito obrigado.